Olá, sejam todos bem-vindos. Na nossa aula hoje, como converter ponto função em caloc. E vamos ver também quais são as limitações do modelo dual. A tabela de contagem está aqui, ó. Número de entradas do usuário, número de saídas do usuário, número de consultas do usuário, número de arquivos, número de interfaces. Eu vou contar essas coisas e vou colocar aqui segundo esse modelo. Um exemplo de contagem. Peguei aqui um DFDzinho para ilustrar. É claro que eu estou fazendo dessa maneira. Se a gente perceber, isso aqui seria o que a gente chama de um processo. Tem um processo incluir aluno, consultar, cadastrar livro. Isso é o que o analista faz. Também a ideia é mostrar que eu já posso fazer desde o início do projeto. Já posso ir contando meus pontos funções. Aliás, depois que vocês aprenderem essa aula, o ideal é que vocês já façam isso nos projetinhos de vocês, nos programas. Quem está aprendendo modelagem de sistema já vai fazendo também esse cálculo de modelagem de sistema. O conhecimento humano não é segmentado. A gente segmenta para apresentar, mas a gente tem que usar isso. Então está lá fazendo a modelagem de sistema, aproveita e já faz o exercício. Ó, segundo o Albrecht, quantos pontos funções teria isso daqui? Já calcula. Então eu tenho aqui esses meus processos. O que é entrada? Bom, isso aqui está entrando a informação, que está guardando num arquivo, esse arquivo é lido aqui, vai gravar esse outro arquivo. Saiu aqui uma entrada que é o pedido, né? Essa é para cadastrar. Aí a bibliotecária mandou o livro, cadastrei o livro. Empréstimo, a bibliotecária sabe os empréstimos que ocorrem, eu li o arquivo de empréstimo e tem uma multa que eu mando lá para o sistema financeiro. Epa, sistema financeiro. Tem pessoas que vão dar entrada no sistema e aqui é o sistema financeiro, é um outro sistema. Então eu já posso ter aqui o seguinte, isso aqui é uma entrada, isso aqui é uma entrada, isso aqui é uma entrada, ó, porque o fluxo da seta está mutando que vai para dentro. Isso aqui são arquivos, eu estou considerando, em ponto função, a gente trabalha com arquivos internos, não interessa se isso vai implementar em diversos arquivos físicos ou não. O que me interessa aqui são o número de arquivos. Eu estou considerando aqui um depósito, um arquivo. Pode ser que na implementação não seja assim. Quem já adiantou um pouquinho na cadeira de projeto, vai ver que às vezes um depósito pode virar vários arquivos. E às vezes vários depósitos se transformam num arquivo só, depende do que a gente está usando. Mas para o nosso cálculo aqui, o que está entendendo, estou colocando aqui é uma estimativa, né? De funcionalidade. Então está aqui, meus arquivos, né, internos, sistema. Então vou considerar isso aqui como interface com outro sistema. Por quê? Fazer uma interface com outro sistema vai me dar muito mais trabalho. Eu vou ter que ler o outro sistema, aprender o que o outro sistema faz, como é que é por dentro. Então vai exigir uma análise do outro sistema. Depois eu vou ter que fazer uma programação para tirar desse sistema para o outro. Então é muito mais complexo trabalhar uma interface que uma entrada, né? Então eu, no caso aqui, preferi trabalhar com a pior opção, porque eu estou fazendo uma estimativa, eu não vou estimar para baixo, né? Então identifiquei as entradas, arquivos, interfaces, saídas, ótimo. Então contei, 1, 2, 3. Então tenho 3 entradas, né? Saídas, uma saída. Arquivos, contei aqui, 1, 2, 3, 4, 4 arquivos. Interface, só tem uma. Então vou colocar na tabela. Coloquei na tabela, 3, 1, 0, 4, 1. Considerei como simples. Porque isso aqui é um arquivo é um sisteminha michuruco de entrada e saída. Eu não tenho processamento de CPU, né? Sistema que entra em banco de dados, lê banco de dados, sai do banco de dados, é sistema simples. Fica bonitinho e tal, dá trabalho às vezes enfeitar o pavão, mas na verdade o sistema é simples, não é sistema complicado, né? Então, tenho 4, olha só aqui, ó, 4 arquivos, o peso é 7. Deu 28. O número de interfaces externas é 1, o peso é 5. Se eu tivesse tratado como saída, o peso era 4. Então vou tratar, por isso que eu tratei como uma interface. Então a minha contagem deu 46. Então eu consegui mapear a minha funcionalidade num número. 46 ponto função. É igual a contagem, está aqui, aquela contagem, né? Contagem. Ou seja, aqueles 46 que eu calculei ainda há pouco,
multiplicado por 65 mais 0,01 e o somatório dessas notas, né, dos 14 itens. Por isso que está aqui, soma de f de i, né, e variando de 1 a 14. Na verdade, o pessoal fica assustado com expressão matemática, mas nada mais é que somar as notas e multiplicar por 1%. Já que eu defini assim uma medida, uma nova forma de medir, que é o ponto-função, né, eu agora vou definir as minhas métricas, aquelas mesmas que eu fiz em Calloc. Eu agora vou fazer essas mesmas métricas, mas agora vou fazer em ponto-função. Então, olha só, produtividade, ponto-função por pessoa, quantos pontos-funções uma pessoa faz em um mês? Qualidade, quantos defeitos eu achei por ponto-função? Custo, quantos reais eu achei por ponto-função? Documentação, quantas páginas eu achei por ponto-função? Legal, então eu posso fazer isso desde o início do projeto, porque eu consigo medir a funcionalidade com ponto-função. Ajustado ou não ajustado é uma questão de definir. A maioria das empresas hoje trabalha com ponto-função não ajustado. Ponto-função não ajustado, tá vendo? E o ponto-função ajustado é o resultado considerando as características de implementação, né? Então, o produto o produto da contagem por um fator de ajuste, que nem a gente viu aqui agora, certo? Então, avançar. Então, está aqui. O fator de ajuste, quando a gente fala fator de ajuste, está falando dessa expressão aqui, ó, dessa expressão. O fator de ajuste indica o maior ou menor esforço na produção de software. Nós podemos fazer uma estatística dos softwares já feitos, em que eu determino cada ponto-função, o número de pontos-funções daquele software e o número de linhas que ele gerou. Então, isso tem sido feito pela comunidade que faz gestão, gerência de produção de software, e tem sido colocado valores, são divulgados e colocados numa forma da média informada. Então, por exemplo, um ponto-função para a linguagem Assembler dá 300 linhas, COBOL, 100 linhas, Fortran, 100 linhas. Claro que isso daqui é atualizado, é disponível nos sites que fazem esse controle, que vão informando. Existem publicações que colocam isso. Mas eu não tenho a linguagem. Puxa vida, essa linguagem aí qual é? C? Mas o C ele tem características parecidas com a do Pascal, então eu posso usar essa medida do Pascal, porque isso é para estimativa. Agora, isso normalmente está disponível, vocês podem baixar da internet. Essa figurinha aqui, eu trouxe do nosso livrinho texto, que nosso programa ainda há pouco tinha 40 ponto-função vezes, se eu for fazer ele em C, vezes 90. Então tem uma estimativa de 3.060 linhas. Já que eu tenho essa tabela do que já aconteceu, e eu estou fazendo uma estimativa agora em ponto-função, eu posso estimar o número de linhas, sem ter programado. Isso é que é importante. É exato? Claro que não é exato, mas é uma ordem de grandeza muito próxima. É melhor do que nada, de que ficar adivinhando o que o programador vai fazer. Então o exercício que eu estou passando para vocês aqui é rapidinho assim, ó. Fazer a previsão num tamanho do sistema com 178,45 pontos-funções ajustados. E eu estou dando a tabela, ó. A produtividade da minha equipe por linguagem de programação é de para fazer um ponto-função em PHP, 45 lotes. Isso porque isso é da minha empresa, eu não estou dizendo do mercado. Porque eu posso também, ter na minha empresa, fazer um levantamento dos softwares que eu já fiz, levantar quantas linhas de código tem, qual foi a linguagem e verificar para cada ponto-função quanto a minha equipe, naquela experiência, faz de linha de código por ponto-função. Isso é que é legal, porque aí eu não vou ficar usando dados dos outros, eu vou ficar usando o meu dado real. Então é na minha equipe, baseado na média dos meus projetos, dos softwares que eu já fiz, eu identifiquei que um ponto-função dava 45 linhas por programador, né? 45 linhas de código e levei 3 dias úteis para fazer. Os programas que eu fiz em C, um ponto-função, 72 locks e 8 dias úteis. Em Java, 58 locks, 8 dias úteis. Em C++, 72 linhas, 8 dias úteis. Python, 45 linhas, 2 dias úteis, por ponto-função, tá certo?
Aí eu estou pedindo para vocês assim, ó, decida para mim aí qual projeto, que linguagem eu vou usar se eu não quero usar mais 450 dias. Olha só, uma decisão gerencial. Ninguém, não, é que o cara, todo mundo aqui adora Java, sim, e daí? Não é isso que eu quero fazer em 450 dias, eu não quero desenvolver o ego de ninguém, porra, eu sou gerente, né? Então, calculei para todo mundo, ó, está aqui a linguagem, está aqui o tamanho em lock, multipliquei o ponto função ajustado vezes o lock, né? E está aqui. E cheguei à conclusão que aqui eu vou fazer 535 dias, 35. 1.427 dias, isso com o homem trabalhando. 535, 535, 356,9. Então está aqui, essa linguagem que está aqui. É Python. Então eu vou fazer em Python. Eu vou fazer em Python porque é muito mais rápido. Claro que a minha equipe tem gente que sabe Python. Então está aqui. Só me sobrou essa alternativa. Eu quero destacar aqui também que a gente não deve esquecer a interpretação matemática. Quando eu boto aqui 535,35 dias, se a unidade é dia, isso daqui é o modelo matemático, ele precisa ser ajustado para as condições físicas. Na condição física, quer dizer que são 536 dias, né? Se eu quiser trabalhar com folga. Se eu quiser trabalhar com aperto, aí é um problema meu, né? É 535 dias. Mas eu tenho que trabalhar com a realidade, né? Um dia eu vi um cálculo de um garoto que achou 13,4 programadores. Eu falei, mas espera aí, meu chapa, o que é 13,4 programadores? São 13 programadores e uma perna, é isso? Aí o cara foi se tocar que ou é 13 ou é 14. 13,4 não existe. Então tomem cuidado quando a gente trabalhar a medida, né? Então esse seria, por exemplo, um exercício que nos levaria a tomada de uma decisão gerencial. Esse sistema vai ser feito em Python. Aí fica todo mundo invocado. Mas se fosse Java era melhor. Mas não se trata disso. Se trata de eficiência e cumprir um cronograma, né? Então é Python e fim de papo. Então tá aqui, isso aqui está de propósito, é assim que a coisa vem do analista. O analista fez lá um rascunho, um caso de uso, mas isso aqui é um diálogo, né? Tá aqui o que o ator fala e aqui o que o sistema tem que fazer. O que o ator fala, o que o sistema tem que fazer. Baseado nisso daqui, eu posso fazer uma análise, né? Detalhando, perguntando, não é uma coisa que se faça em 5 minutos, eu tenho que perguntar, vem cá, como é que é essa lista? O que entra aqui? Vai precisar de tela? Não vai. Isso já... E aí eu cheguei aqui, ó, fui rabiscando, ó, eu vou precisar de arquivo aqui, eu vou precisar de arquivo aqui, eu vou precisar de arquivo aqui, ó, isso aqui vai me exigir uma tela de consulta. Epa, aqui tem uma consulta. Mas aqui vai precisar de uma entrada. Observa que você está trabalhando em cima da definição. Você precisa perguntar, né? Vai precisar de tela aqui? Isso aqui vai ter que virar um arquivo? Quantos arquivos você vai precisar aqui? Mas o teu objetivo qual é? Ver quantas entradas tem, quantas saídas tem, quantas consultas tem, se tem interface externa e arquivo. Não pode perder o foco. A letra é feia, dane-se, não é isso que a gente está falando. Eu estou querendo identificar esses 5 elementos aqui dentro. Tá? Identifiquei esses elementos aqui dentro. Eu posso, identifiquei aqui, puxa vida, contei, deu 5, eu vou precisar de 5 arquivos, 3 entradas, uma saída, 2 consultas e não tem nenhuma interface. Aí, como eu estou trabalhando com o modelo do Albrecht, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá naquela tabelinha. Então, vamos lá. E vou preencher a tabela. 3, 2, 1, 5, 0. Aí, como é simples, porque a maioria é simples, entrada e saída ali, né? Não tem nada de complicado. Naquele caso de uso ali, pode ser que tenha outros que tenham, né? Então, achei aqui, multipliquei pelo peso, achei o 9. Achei o 4, 6, 35, deu 65 pontos funções não ajustados. Por quê? Porque eu ainda não multipliquei pelo fator de ajuste, né? Então eu tenho 65 pontos funções não ajustados. Esses pesos aqui, por que isso? Porque o Albrecht determinou assim, e a gente segue isso, tá? Então, 60... se eu tenho aquele software, né, que eu quero fazer e estou com a especificação, eu estou já sabendo um determinado número de pontos funções. Então eu estou largando um desafio para vocês fazerem, eu não vou fazer agora.
Vocês vão usar a tabela da minha empresa anterior, aquela minha empresa anterior. Vocês vão calcular para esse caso, desse meu caso e uso, quantas linhas esse meu programa teria se fosse em C e quantas linhas esse meu programa teria se fosse em PHP. É só usar a tabela, não tem muita coisa que errar, mas a definição está ali. É exato? Não, é ordem de grandeza, tá bem? Então eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre o modelo do Albrecht, né, a gente tem esse site que fala muito sobre isso, eu coloquei aqui. Dado esse modelo do Albrecht, que eu acho sensacional, mudou a mentalidade, né? E a gente já ficou dentro da empresa com uma ferramenta fortíssima para a gente comparar software, para a gente estimar software, para a gente controlar software. Quer dizer, é uma beleza, era o que a gente estava precisando, né? É como o cara diz, é o metro do software, é o ponto de função. Posso colocar tudo agora nesse meu termo. Mas o modelo do Albrecht tem um problema. Aqui. Como é que eu vou uniformizar o processo de contagem? Tem vezes que o cara vai contar como entrada e tem vezes que o cara vai contar como consulta. E mesmo na análise das características do software, um camarada vai querer dar uma nota, outro cara vai dar outra nota. Se está dentro da minha empresa, sem problemas. Ah, mas se eu quiser fazer negócio com outra empresa, olha a complicação. Eu acho, na minha contagem, eu quero cobrar de 80 pontos de funções. Na contagem do outro cara que vai pagar, ele só achou 20 pontos de funções, ele não vai dar pé, porque cada um vai achar um valor diferente. Então, olha só, nós temos que ter necessidade de padronizar nosso ponto de função. Então, essa preocupação é uma impressão que vem do mercado, né? Então, para padronizar esse nosso ponto de função, tirar essa objetividade de contagem, e a gente tem uma referência. Ó, você contou com que modelo? Ah, foi com aquele modelo holandês? Não, eu contei com o modelo internacional. Não, eu contei segundo o meu próprio modelo. Aí, peraí. Vamos definir, né? Então, foi criado um grupo chamado IFPG, né? Grupo Internacional do Ponto de Função, que tem como missão estabelecer processos de contagem, certificar pessoas no processo de contagem para possibilitar a troca de informações comerciais de software. Eu tenho que negociar software, pagar, contratar. Então eu tenho que ter uma pessoa que saiba fazer isso segundo os padrões internacionais do grupo de ponto de função. Porque é uma das referências, tem outras, né? Mas 98% do mercado trabalha com essa, mesmo as outras referências também se referem a essa. E o modelo de ponto de função do FPUG hoje também é uma referência ISO, né? Uma norma ISO. Então, a gente está baseado em cima de um modelo que está evoluindo, tem um grupo, esse grupo tem uma representação no Brasil, que é o IFPG brasileiro, tá? E se estabeleceu então formas de contar, características que devem ser consideradas. Quando for assim não conta, quando for assado conta. E essas regrinhas estão num manualzinho que o FPUG então tem, objetivo, desenvolver a padronização nas formas de medir software. Pô, isso é um baita objetivo, ou seja, vai padronizar o nosso metro. Produzir o manual de contagem que é usado como padrão. Nós hoje estamos na versão 4.2 do CPM, né? O objetivo principal, diminuir a subjetividade da contagem, para a gente poder negociar, né? Negociar entre empresas, quer dizer, mercado. O que gerou esse modelo do Albrecht? Um organismo internacional que serve de padronização e que está colocando as normas e as regras da gente fazer contagem para possibilitar uma gestão comum, uma troca de informações gerenciais entre as empresas, sem ter subjetividade ou com o mínimo de erro possível, né? Que subjetividade sempre vai existir, mas o que a gente tem é que tentar diminuir, tá certo? Então, ele foi visto isso daqui e já começa a olhar o software e medir o que vocês façam. Isso é bom fazer desde o início. A gente tem que desenvolver a veia gerencial.
soft, não é arte. Até a próxima aula.